para você, aluno, que vai ter essas primeiras noções de fração, primeiro, o que você precisa saber? O que você precisa saber é o que é fração, tá? E o que é fração, professora? Eu só vejo lá na escola falando de fração. É alguma conta de matemática. Não. As frações, elas estão no nosso dia a dia. As frações são o quê? Quando a sua mãe faz um bolo e ela tira um pedaço de bolo e te dá, aquele pedaço de bolo que ela está te dando é uma fração do bolo. Certo? Uma pizza, quando você pede uma pizza, você vai para a pizzaria com sua família, comer pizza, e você tira ali aquele pedaço de pizza, ali é uma fração da pizza que você está tirando, que você vai comer, certo? Quando o coleguinha seu lhe dá um pedaço de laranja, você está pegando uma fração da laranja. Então, fração são o quê? Pedaço de um inteiro, certo? É um pedaço de um inteiro. Isso é fração no dia a dia. Tá? Então, tem fração do tempo, fração de barra de chocolate, tá? Tem fração de várias coisas. Então, isso é fração. Lembra? Então, tem um todo, foi uma pizza, é uma pizza inteira. Foi dividida em quantos pedaços? E fulano comeu quantos pedaços? Isso vai ser representado através de forma de fração. Mas, na linguagem matemática, o que é fração? Tá? Na linguagem matemática, a fração ela é uma representação de um ou mais pedaços de um todo que foi dividido. E aí vem um segredo, o principal segredo. Preste atenção que agora você precisa saber esse segredo, tá? O principal segredo é a fração ela é dividida em partes iguais. Não pode ter um pedaço maior para um e um pedaço menor para o outro. Não pode. Tá? É uma regra das frações. Então, toda fração, ela é dividida em partes iguais. Anota isso aí no seu caderninho. Fração é uma divisão em partes iguais, certo? E as partes da fração, elas têm nomes especiais. A parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Certo? A parte de cima é o pedaço que foi tirado. A parte de baixo é o todo que foi dividido. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para você entender. Uma pizza, vou usar a pizza, tem até uma pizza aqui, ó. Uma pizza foi dividida em 6 pedaços, tá? Então, a pizza inteira foi dividida em 6 pedaços. Se ela é inteira, ela é o todo. O todo vem de inteira. A pizza toda foi dividido em 6 pedaços iguais. Lembra que a fração é divisão em partes iguais? Não pode ser um pedaço maior para um pedaço menor para o outro, não. Divisão em partes iguais. Então, esses 6 pedaços é o denominador, é o que fica embaixo. E o pedaço que eu tirei para comer, deixa eu tirar aqui da minha pizza, aqui um pedaço. O pedaço que eu tirei para comer é o numerador, certo? Também chamado de partes tomadas. Parte tomada, fração do todo. Parte tomada, e aqui é o denominador, tá? Parte tomada e o denominador. Então, o que é que nós vamos ver agora? Essas são as primeiras noções que você precisa ter, tá? Então, vou repetir para você. Bora lá. O que é fração? É um pedaço de uma coisa que estava inteira e foi tirado um pedaço. Esse pedaço, ele tem que ser dividido em pedaços iguais, porque as frações são divisão em partes iguais. O pedaço que foi tirado é o chamado de numerador. O todo que foi dividido, em quantos pedaços foi dividido, é o denominador, é o que está embaixo, certo? Também pode ser chamado de dividendo e divisor, igual na fração, tá? É uma forma de representar diferente.